Enquanto a população mundial já ultrapassa os 8 bilhões de pessoas, o Japão segue o caminho inverso. Sua população está diminuindo desde 2008. Especialistas alertam que, até o final do século, o país pode perder quase metade dos seus habitantes, algo nunca visto em uma nação tão desenvolvida. Mas isso não é apenas um número, é uma crise silenciosa que ameaça a economia, a cultura, a segurança social e até a identidade do Japão. Quer entender como isso aconteceu e o que pode significar para o futuro da humanidade? Então fique até o final e se inscreva no canal Planeta Desconhecido, porque aqui revelaremos as histórias mais surpreendentes do nosso mundo. Para entender esse fenômeno, voltar um pouco na história. Após a Segunda Guerra Mundial, o Japão estava em ruínas, mas pouco tempo depois passou por um crescimento impressionante, conhecido como Baby Boom. Esse aumento populacional simbolizava a esperança e reconstrução. Por décadas, o país prosperou com essa base demográfica jovem e ativa, mas essa realidade mudou. Hoje, o Japão é um dos países com menor taxa de natalidade do mundo. Desde 2008, a população japonesa não para de cair. Em 2023, a média era de apenas 1,3 por mulher, muito abaixo dos 2,1 necessário para manter uma população estável. Para comparação, países com alta taxa de natalidade giram em torno de 2,5 filhos por mulher ou mais. Além disso, o Japão passou por uma das maiores expectativas de vida do planeta, em média 84 anos para mulheres e 81 anos para os homens. Isso significa que há muito mais idosos do que jovens, o que acentua ainda mais o chamado envelhecimento populacional. Esse envelhecimento, por si só, já traz consequências sérias: menos força de trabalho, aumento nos gastos com saúde, pressão sobre a previdência e o risco de colapso nos serviços sociais. E há outro fator que complica tudo: a imigração. O Japão é um país com políticas migratórias tradicionalmente rígidas, diferente de países que repõem a sua população com a chegada de estrangeiros. O Japão tem resistido a essa ideia por décadas. Essa combinação, baixa natalidade, alta longevidade e pouca imigração, forma o que especialistas chamam de tempestade perfeita para uma crise demográfica. Mas por que as mulheres japonesas estão tendo poucos filhos? A resposta está em uma teia de fatores culturais, sociais e também econômicos. Segundo o jornal The Japan Times, o perfil da mulher japonesa mudou muito nas últimas décadas. Hoje, com mais acesso à educação e ao mercado de trabalho, muitas mulheres priorizam a carreira e a realização pessoal. Só que o mercado japonês ainda é extremamente tradicional. Jornada de trabalho longa, pressão social, pouca flexibilidade e uma cultura corporativa que exige dedicação quase total à empresa. Isso torna praticamente impossível conciliar o trabalho com a maternidade. Somado a isso, criar filhos no Japão custa muito caro. Moradia, educação e saúde representam um fardo financeiro significativo. Apesar de haver políticas públicas, muito considera o suporte do governo insuficiente. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão, apenas 45% das mulheres que entram no mercado de trabalho voltam após a licença maternidade. Esse número revela a dificuldade que muitos enfrentam para manter a carreira depois que se tornarem mães. Em resumo, o Japão enfrenta um dilema. De um lado, o desejo legítimo das mulheres por autonomia e carreira, de outro, um sistema que não favorece condições reais para equilibrar a maternidade e o trabalho. Esse desequilíbrio contribuiu diretamente para a queda da taxa de natalidade e, com isso, aprofunda-se ainda mais a crise populacional que o Japão vive. O Japão é conhecido mundialmente pela longevidade de sua população, com a expectativa de vida que ultrapassa os 84 anos para mulheres e 81 para os homens. O país celebra um feito notável em termos de saúde pública e qualidade de vida. No entanto, esse sucesso tem um preço alto. O crescimento da população idosa, somado à baixa natalidade, cria um desequilíbrio demográfico preocupante. Atualmente, a força de trabalho japonesa está encolhendo, o que traz desafios significativos para a sua economia. Menos jovens significam muito menos pessoas contribuindo para os sistemas previdenciários e para o consumo que impulsiona o crescimento econômico. Um dado curioso que evidencia esse envelhecimento é o fato de que o Japão compra mais fraldas para adultos do que para bebês. Essa imagem pode até parecer inusitada, mostra na prática como a demografia do país está invertendo a sua pirâmide etária. Além disso, as áreas rurais do Japão vivem um processo acelerado de despovoamento. Pequenas cidades e vilarejos têm visto suas casas abandonadas e serviços essenciais como escolas e hospitais fechando as portas. Isso gera um efeito cascata, pois a falta de infraestrutura afasta ainda mais os jovens e as famílias, reforçando o ciclo do declínio. Para tentar mitigar esses efeitos, o governo japonês tem investido pesado em automação e robótica. Robôs são usados em hospitais, lares de idosos e até na agricultura para compensar a escassez de trabalhadores. A tecnologia se tornou uma peça-chave para
manter o serviço funcionando diante do envelhecimento da sua população. No entanto, esses avanços tecnológicos não substituem completamente o papel dos humanos na sociedade, especialmente quando falamos em cuidados afetivos e sociais. O desafio do Japão, portanto, não é apenas numérico, mas também social e cultural. Um dos principais fatores por trás da baixa natalidade do Japão está diretamente ligado às mudanças no papel da mulher na sua sociedade. Nas últimas décadas, as mulheres japonesas conquistaram níveis educacionais elevados e uma maior inserção no mercado de trabalho. Essa transformação por si só poderia ser um avanço para o país, mas no entanto, a realidade que essas mulheres enfrentam ainda é marcada por grandes desafios. O mercado de trabalho japonês mantém práticas tradicionais que dificultam a conciliação entre carreira e família. Jornadas longas, poucas opções de trabalho flexível e uma cultura que valoriza a dedicação extrema ao trabalho, cria um ambiente hostil para as mulheres que desejam ter filhos e manter a sua carreira. Por isso, o fenômeno conhecido como karoshi, ou morte por excesso de trabalho, ainda é uma realidade presente, refletindo a pressão extrema que trabalhadores japoneses enfrentam diariamente. Essa cultura do trabalho intenso gera estresse, desgaste físico e emocional, tornando a maternidade uma escolha ainda mais difícil para muitas mulheres. Outro ponto que pesa nessa equação é o sistema de impostos e os altos custos envolvidos na criação dos filhos. Entre despesas com educação, moradia, saúde e cuidados infantis, muitas famílias japonesas sentem que ter mais de um filho é economicamente inviável. Dados recentes do governo indicam que pelo menos metade das mulheres que entram no mercado de trabalho retorna após a licença maternidade, o que evidencia a dificuldade de manter um equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Isso reforça a ideia de que o Japão precisa de uma mudança cultural e também estrutural profunda para reverter essa tendência. Em resumo, o perfil da mulher japonesa hoje é de alguém altamente capacitada, ambiciosa, mas pressionada por um sistema que ainda não oferece o suporte adequado para sua maternidade. Esse contexto contribui diretamente para a queda da taxa de natalidade. Com a mudança nos valores sociais e o aumento da pressão no trabalho e na vida pessoal, o Japão tem visto surgir formas alternativas de relacionamento e convivência, que refletem uma transformação profunda na maneira como as pessoas se conectam. É comum encontrar bares e eventos criados especialmente para pessoas que preferem estar sozinhas, um tipo de convivência social que não exige compromissos tradicionais, como namoro ou casamento. Esses espaços oferecem um ambiente seguro para a socialização sem as pressões que muitos sentem nos relacionamentos convencionais. Outro fenômeno curioso é o crescimento de relacionamentos com personagens de anime ou realidades virtuais. Essa tendência, que pode parecer estranha para culturas ocidentais, revela como parte da juventude japonesa busca conexões afetivas em mundos digitais, afastando-se do contato humano direto. Portanto, existe um número significativo de jovens que permanecem virgens por opção ou por falta de interesse em relações sexuais, um fenômeno conhecido como sekusho, ou síndrome dos jovens que não fazem sexo. Esse grupo enfrenta desafios relacionados à solidão, saúde mental e até construção da sua identidade pessoal, levantando questões importantes para o futuro da sociedade japonesa. Essas mudanças nos padrões de relacionamento estão diretamente ligadas à queda na taxa de natalidade, pois muitos jovens preferem a solidão ou formas alternativas de vínculo, evitando o casamento e a formação de famílias tradicionais. Ciente da gravidade da crise demográfica, o governo japonês vem adotando diversas medidas para tentar reverter a queda da natalidade e também lidar com o envelhecimento da sua população. Entre as iniciativas, destacam-se os aplicativos de namoro com inteligência artificial, criados para facilitar o encontro entre jovens que enfrentam dificuldades para formar relacionamentos tradicionais. Essa aposta tecnológica visa estimular o casamento, consequentemente, o aumento dos nascimentos. Outra medida importante é a promoção de semanas de trabalhos reduzidas, principalmente para as mães, com o objetivo de melhorar a conciliação entre carreira e família. O governo também oferece incentivos financeiros para famílias com filhos, além de ampliar investimentos em creches, escolas e programas de apoio à infância. Apesar desses esforços, os números ainda não mostram uma melhora significativa. Isso porque a crise demográfica do Japão não é apenas uma questão de políticas públicas, mas também envolve uma transformação cultural profunda e vai levar muito tempo para mudar. Especialistas também apontam que o Japão precisará combinar políticas eficientes com mudanças na mentalidade da sua sociedade. Além disso, há debate sobre a possibilidade de abrir mais portas para a imigração, algo que até hoje é visto com certa resistência no país. E também, durante a pandemia do Covid-19, trouxe muitos impactos indiretos, como o adiamento de casamentos e a instabilidade econômica, que podem ter contribuído também para a diminuição temporária das taxas de natalidade do país. O futuro do Japão depende
portanto, de soluções multifacetadas que envolvam o governo, empresas, famílias e também a própria sociedade. Enquanto as grandes cidades japonesas enfrentam a crise demográfica, com suas ruas cada vez mais vazias e serviços escassos, algumas pessoas buscam uma alternativa na vida no interior do país. Vilarejos rurais, como Ishono, oferecem um estilo de vida mais tranquilo e também tradicional, longe do estresse das metrópoles. Essa mudança, para muitos, representa a tentativa de resgatar valores antigos, como a convivência comunitária e o contato com a natureza. No entanto, esses locais também enfrentam desafios severos. O envelhecimento e a falta de jovens permanecem um problema, e atrair novas famílias e empreendedores para o campo não é uma tarefa muito fácil. Para tentar revitalizar essas regiões, existem iniciativas que oferecem incentivos financeiros, apoio à agricultura sustentável e programas de desenvolvimento local. Essas ações buscam transformar o interior do Japão em uma opção viável para quem quer começar uma vida nova e fugir da crise demográfica das cidades grandes. Esse movimento não é só uma questão econômica, mas também cultural, uma reconexão com as raízes que pode ser fundamental para o futuro do país. O Japão enfrenta uma crise profunda e complexa, que serve como um alerta para o mundo inteiro. Como lidar com uma população que encolhe e envelhece a passos largos? Que lições podemos tirar dessa realidade para o futuro das sociedades modernas? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Queremos muito saber o que você pensa sobre esse tema. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Planeta Desconhecido para acompanhar mais conteúdos como este. Até o próximo vídeo.